Fala galera, aqui é o Puto Einstein, falo diretamente de Moçambique. E de como vocês viram aí no título do vídeo, hoje estarei aqui falando de um dos temas muito importantes, que é, portanto, a comparação entre a engenharia e o instituto. Então, vejo muitas pessoas que ainda estão muito se confusionando em relação, portanto, à comparação desses dois grandes ramos de estudo, ou seja, destes dois grandes ramos de capacitação dos futuros profissionais. Então, hoje estarei aqui deixando alguns detalhes em relação, portanto, a esses dois grandes ramos. Então, se você já gostou do título do tema, vai deixando logo o seu like, se inscreve aqui no meu canal e ative o sininho de notificações, pois irei aqui deixar ficar diversas informações extremamente importantes para os nossos futuros profissionais. Bom, então, inicialmente eu vou dizer aqui que nós, como sendo seres vivos, ou como sendo seres humanos, como sendo pessoas, nós temos diversas tendências diferentes. Ou seja, profissionalmente falando, cada uma das pessoas que existem nesse mundo tem sua tendência naquilo que é, portanto, de acordo com as suas expectativas. Existem daquelas pessoas que gostam realmente de trabalhar com a parte prática. Existem daquelas pessoas que gostam de colocar a mão na massa, gostam de resolver problemas praticando com as mesmas. E, em contrapartida, existem em relação a essas pessoas, daquelas que realmente gostam de trabalhar no escritório, gostam de trabalhar num lugar com ar-condicionado, gostam de estar a mexer computadores, gostam de realmente pôr o seu conhecimento teórico a funcionar. Então, existe uma grande diferença entre essas duas pessoas, razão pela qual entra, portanto, essa divisão entre o instituto e a engenharia. Mas antes de mais nada, vamos lá perceber um bocadinho o que seria um instituto, o que seria uma faculdade de engenharia. Bom, o instituto, portanto, é uma instituição, né, de como já está o nome, que profissionaliza, ou seja, capacita os futuros profissionais, e isso relativamente em seu nível. Trata-se, portanto, de uma capacitação de nível médio, ou seja, o instituto trata, portanto, de capacitação dos profissionais, e isso em relação ao nível médio. Agora, enquanto que a engenharia, portanto, capacita os futuros profissionais, os futuros engenheiros, e isso, portanto, em relação ao nível superior. Agora, isso exatamente reflete o fato, portanto, da engenharia, portanto, possuir mais, portanto, anos de formação e possuir algumas mais matérias um bocadinho mais aprofundadas. Ou seja, entre a engenharia e o instituto, existe a grande diferença em relação mesmo a este fato de que a engenharia possui um pouco mais de anos, portanto, de formação, são por aí 4,5 a 5, dependendo dos anos que você poderá levar, né, a formar-se, enquanto que no instituto são mais ou menos uns 3 anos, dependendo, varia de instituto para instituto, mas em geral, na média, são 3 anos de formação. Então, aí reside uma grande diferença entre o instituto e a engenharia. Mas, contudo, a pergunta principal seria, entre o instituto e a engenharia, qual é o ramo mais importante naquilo que é a atuação do mercado de trabalho aqui em Moçambique, tanto em termos do seu desempenho? Bom, para tal nós também teríamos que saber o que é um engenheiro, o que é um técnico profissional. Bom, um engenheiro meramente é um profissional que confia naquilo que são os seus conhecimentos teóricos para a resolução de diversos problemas, tanto diversos problemas relacionados com o nosso cotidiano e diversos problemas relacionados com aquilo que é a vida profissional, técnica, neste caso concretamente. Enquanto que o técnico profissional é aquele profissional que realmente confia naquilo que são os seus conhecimentos práticos para a execução daquilo que são os projetos elaborados pelo engenheiro. Então ali reside uma grande diferença. Enquanto o engenheiro confia naquilo que são, portanto, os seus conhecimentos teóricos para desenvolvimento de novos dispositivos, desenvolvimento de novos equipamentos industriais e diversas outras coisas, o técnico confia naquilo que são os seus conhecimentos práticos para pôr em execução e em funcionamento aquilo que é o desenvolvimento do engenheiro. Mas calma aí, será que o engenheiro e o técnico, quem tem mais poder? Bom, ali eu vou dizer que isso depende. Depende por quê? Porque para mim, na minha ótica, não existe nenhuma diferença praticamente. Por quê? Porque enquanto o engenheiro possuir maior conhecimento teórico em relação ao técnico, o técnico possuir mais experiência prática em relação ao engenheiro, ali não existe basicamente alguma diferença em termos de peso. Isto por quê? Porque
um tem mais experiência que o outro, ou seja, um está mais inclinado num certo ramo e o outro está mais inclinado num certo ramo. Então, juntando tudo isso, basicamente não existiria muita diferença em relação a esses dois profissionais. Porém, é claro que o engenheiro possui um pouco mais de peso, isto porque naquilo que é a sua formação, ou seja, durante a sua capacitação, ele possui um pouco mais de bagagem em relação ao técnico profissional, porque ele vê um pouco mais de matérias profundas em relação ao técnico profissional, enquanto que o técnico profissional, ele tem um pouco mais de prática em relação ao engenheiro, ou seja, ele possui um pouco conteúdo teórico, ou seja, não que ele não tenha nenhum conteúdo teórico, ele tem sim uma base normal, né, daquilo que são os conhecimentos teóricos, porém tem um pouco mais de experiência prática relativamente ao engenheiro. Agora, o engenheiro acaba possuindo um peso, porque ele mesmo contém, portanto, esses elementos que são um pouco mais aprofundados em relação ao técnico. Ele contém um pouco mais de experiência em termos de trabalho em equipe, ele tem um pouco mais de experiência daquilo que portanto, análise estrutural, tem que ter um pouco mais de experiência, portanto, nas indústrias, tem que ter experiência naquilo que são desenvolvimentos de diversos projetos. Então, o engenheiro acaba tendo um pouco mais de peso relativamente ao técnico profissional. Mas, em contrapartida, esses dois profissionais, basicamente, não existe uma grande diferença, ok? Mas a grande preocupação agora seria qual dos dois teria um emprego mais rápido, ou seja, entre o técnico e o engenheiro, quem terá o emprego mais rápido em relação ao outro? Bom, dizer que para essa resposta depende. Depende por quê? Depende daquilo que é a sua experiência profissional. Bom, se formos a fazer análise nos dias atuais de hoje, as diversas empresas que hoje contratam esses profissionais, tanto o engenheiro, tanto o técnico, eles realmente querem profissionais que estejam realmente capacitados naquilo que é a experiência profissional técnica. Exatamente. Agora, tanto para o engenheiro, tanto para o técnico, é necessário que eles tenham uma habilidade profissional daquilo que é o seu ramo de atuação. Por quê? Porque hoje as multinacionais, tanto as empresas do Estado, tanto as diversas outras empresas que contratam estes profissionais, eles exigem aquilo que é experiência profissional de diferentes ramos. Então é muito importante, tanto para o engenheiro, tanto para o técnico, que eles tenham uma base toda daquilo que é a sua área de atuação. Eles devem ter uma capacitação, uma experiência profissional, porque simplesmente a maioria dos estudantes hoje em dia, né, tanto para os estudantes que estão na engenharia, tanto para os estudantes que estão, portanto, no técnico profissional, eles sonham um dia, né, em sair, talvez ser contratado por uma empresa multinacional e receber uns 100 mil mensalmente, mas isso tem que estar muito claro que não vai acontecer coisa nenhuma se você não tiver nenhuma experiência profissional. Agora, como é que pode se destacar nesse sentido? Agora, para que você esteja, portanto, dentro dos parâmetros daquilo que são as exigências das diversas empresas, tanto multinacionais, tanto para as empresas públicas, então é necessário que você adquira durante a sua formação, né, ou durante o seu período de graduação, ou mesmo após a sua graduação, você tem que ter aquilo que é, portanto, um reconhecimento nessas tais empresas. Ou podendo não ser só, você deve estar atrás daquilo que é experiência profissional, você deve estar atrás, portanto, em colaboração, deve entrar em colaboração com as diversas pessoas que já estejam dentro da área, ou seja, das pessoas que já têm um pouco mais de conhecimento, têm um pouco mais de experiência, para que eles possam, portanto, te direcionar naquilo que é o caminho para, portanto, você ser destacado naquilo que é o mercado de trabalho. Agora, sem que isso aconteça, realmente vai ser muito difícil ter emprego hoje em dia, porque se formos analisar, hoje em dia há diversos engenheiros já formados, há diversos engenheiros sendo formados. Agora, o problema não é a quantidade de engenheiros que existe, mas sim é se destacar dentre esses mesmos engenheiros. É você ter, portanto, uma bagagem maior em relação aos outros. Por quê? Porque ali sim você terá, portanto, a chance de ser visível dentre a sua concorrência, naquilo que é o mercado de trabalho. Então, tanto para o técnico, tanto para o engenheiro, é extremamente importante ter aquilo que é uma base sólida daquilo que é a experiência profissional da sua área de atuação. Só assim é que será possível, portanto, ter um emprego muito mais rápido e 100% garantido, sem
nenhuma barreira que poderá, portanto, impedir naquilo que é a sua carreira profissional. E outra coisa extremamente importante, eu já falei inclusive em alguns vídeos aqui no canal, que é, portanto, hoje em dia as diversas empresas que contratam esses profissionais, tanto engenheiros, tanto técnicos, elas exigem que esses profissionais saibam no mínimo falar inglês, no mínimo. Agora a maioria vai depender, isso vai variar de idioma, dependendo do local onde você poderá, portanto, trabalhar, porque existe o caso em que algumas nacionais, multinacionais, assim quis dizer, eles contratam, por exemplo, engenheiros para trabalharem fora. Trabalhar fora, é claro, obviamente para as mesmas empresas. Então é extremamente importante aprender os outros idiomas, no mínimo inglês. Então é muito importante, de como eu já havia falado, se destacar nesse sentido. Procurar, portanto, profissionais já formados para ter mais experiência, né? Pode sim atuar também como freelancer. Freelancer o que seria? Seria, portanto, você prestar alguns serviços para algumas empresas sem ter que esperar alguma remuneração em volta. Obviamente, alguns já podem estar me insultando neste exato momento, porque eu falei sim atuar sem ter que esperar nenhuma remuneração. Por quê? Porque você fazendo isso, você vai estar, portanto, a ter uma experiência profissional, você estará, portanto, a ter um reconhecimento naquilo que são essas empresas que você poderá estar a atuar, e sim, dali, caso um deles precise de um engenheiro, obviamente você já estará na lista sem nenhuma dúvida. Então, é muito importante, portanto, ter essa visão ampla daquilo que é a sua experiência profissional. Inclusive eu conheço algumas pessoas que estão na faculdade de engenharia, né, fazendo o curso de engenharia, que obviamente quando estão de férias eles sim trabalham para algumas empresas, como o caso da Mosal. Inclusive eu conheço uma engenheira ali, né, que é uma estudante, no caso está a fazer engenharia mecânica. Ela, quando está de férias, tem ido a Mosal trabalhar e tal. Então obviamente essa pessoa vai ter sim uma chance sem nenhuma falha. Isto porque ela está a adquirir uma experiência profissional, ela está a adquirir aquilo que realmente o mercado de trabalho está a exigir nos dias de hoje. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Que se inscreva aqui no meu canal e até